O Brasil, ele tem sempre sido um país de retaguarda nos últimos anos em política externa e pouco de vanguarda. E essa é uma percepção que, de certa forma, extrapola o nosso próprio país. Hoje tem várias pessoas que, por exemplo, em Washington, dizem que o Brasil foi esquecido, dos corredores de Washington. Eu vou conversar agora com Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, especialista em Estados Unidos. Hoje, nas suas palestras, nas suas apresentações, qual a principal dúvida dos empresários brasileiros? Olha, de forma geral, a principal dúvida é, na verdade, relacionada às oportunidades criadas pelo governo Trump. Então, os empresários que atuam no Brasil, em geral, têm um interesse em relação a um balanço do que o Trump impactou a realidade brasileira e das perspectivas relacionadas a esse possível impacto e, claro, buscar aí um vácuo de oportunidades que possa ser ocupado pelas diferentes frentes, nos diferentes setores, Esse é o principal aspecto que cabe aos empresários no momento. Existem oportunidades? Existem oportunidades. Nós todos sabemos, desde o período de campanha, que o Donald Trump, ele nunca colocou o Brasil numa posição muito de destaque, assim como diversos países latino-americanos. O Brasil sempre foi secundário durante o debate e agora já durante a gestão. E, de certa forma, isso é positivo, No momento, todos os que têm ganhado destaque na política e na agenda americana têm tido esse destaque negativo, Como eventuais adversários ou parceiros que, de certa forma, tiram vantagem dos Estados Unidos. É sempre dessa maneira que o Trump se refere a diversos dos players com quem os Estados Unidos mantêm relacionamento. Então, nesse momento, o Brasil, ao não estar no topo da agenda dos Estados Unidos, de certa forma, favorece os interesses dos que aqui atuam. Inclusive, tem um conjunto de empresários que hoje já pensam no Brasil como um hub de negócios. Aqueles que, eventualmente, no passado, consideravam o México como um local de oportunidades ou uma referência latino-americana para se fazer negócio, diante da instabilidade que o próprio NAFTA passa e que o próprio México enfrenta nessa relação, já vem o Brasil como um país mais estável nesse sentido, em torno do qual é possível criar aí algumas opções e oportunidades de futuro. Agora, é sempre importante dizer que essas oportunidades elas só serão de fato realizáveis na medida em que o Brasil também fizer investimentos da sua parte. Nós acompanhamos hoje um cenário em que os Estados Unidos são mais fechados, mais protecionistas, voltados a uma agenda mais doméstica. E como eu disse, isso cria oportunidades e vácuos de poder em torno dos quais o Brasil poderia realizar a sua vocação regional, mas isso tudo demanda investimento e preparo do ponto de vista de longo prazo das nossas próprias elites políticas e tudo mais. Então, o Brasil não vai se beneficiar apenas pela ausência dos Estados Unidos. O Brasil precisa criar um projeto de desenvolvimento estruturado, estável, para aí sim realizar essa eventual janela de oportunidades que a gente menciona, Planejamento não é o forte do nosso país, Justamente. Então, quando a gente vê aqui um país que hoje enfrenta crises múltiplas em diversas áreas, nós vemos aí crise na esfera política, na esfera econômica, na esfera moral, ética, enfim, tantas esferas que se alimentam mutuamente, isso são vetores negativos para o Brasil em termos de oportunidades. A gente sempre tem que levar em conta que a questão das relações internacionais, ou mesmo numa relação bilateral, ela só pode ser contemplada e as oportunidades só de fato ocorrem na medida em que os países trabalham e direcionam energias para isso. Hoje nós ainda vemos o Brasil relativamente fraco no sentido de usufruir ou de aproveitar as oportunidades que estão sendo criadas. Tem vários internacionalistas aqui no Brasil que desde a eleição do Trump apostam no Brasil como sendo um dos grandes países que se beneficiam desse cenário. Eu, em geral, tendo a ser mais cética. Eu acho que o Donald Trump, ele não é, de fato, um desastre para o Brasil e para aqueles que fazem negócios no Brasil. De fato, existe aí essa possibilidade de oportunidades, mas eu não diria que elas são óbvias. Elas não são óbvias porque ainda falta fazer a lição de casa do ponto de vista doméstico. O Trump não está conseguindo levar adiante o que prometeu em campanha,
É verdade. Esse é a primeira grande lição, né, que a eleição americana de 2016 e agora a gestão em 2017 nos traz. A ideia de que não existe hoje nas democracias consolidadas nenhum tipo de unilateralismo que se realize por conta própria. Ou seja, não basta o presidente, com a sua vocação negocial ou diplomática, ou mesmo com a sua força coercitiva, ele não é suficiente para alavancar nenhum tipo de agenda. Todas as agendas, elas demandam um amplo processo de barganha e negociação, e isso envolve múltiplos players que participam ativamente das decisões. Então, hoje, o que nós vemos é um presidente Trump ainda muito agressivo em alguma medida, mas cuja força tem sido atenuada sistematicamente pelas instituições que, passo a passo, vão estabelecendo seus freios e contrapesos. O presidente Trump já levou uma invertida logo no início do mandato pelo judiciário, quando ele tentou aprovar o travel ban como uma medida executiva unilateral, e isso foi vetado pela justiça americana. Ele teve que reeditar, e mesmo a versão reeditada foi negada. E agora, mais recentemente, em relação ao Obamacare. Como todos acompanharam, o Obamacare tinha sido uma promessa forte de campanha, até hoje é considerado o maior legado do presidente Obama, e o Donald Trump não conseguiu convencer o próprio partido e criar coesão dentro da própria estrutura dos republicanos para repelir e substituir esse modelo. Então, são dois episódios que envolvem duas promessas de campanha muito importantes, em torno dos quais já houve fracasso do Donald Trump. Então, nesse momento, a lição que fica é que nós precisamos considerar os players e todas as forças que barganham os seus interesses e que, de certa forma, estabelecem um braço de ferro em relação à presidência, que impedem essa presidência de agir independente das vontades de todo o restante dos players da nação, né? Os planos do Trump para a indústria norte-americana são viáveis? São muito questionáveis. De um lado, até intelectualmente honesto dizer que o Trump ele vocaliza percepções que de fato estão presentes na sociedade americana e que revelam assimetrias que a globalização causou. Então o Trump, apesar do formato da fala e do tom que ele adota, ele não revela nada que não seja verdade. Quer dizer, as indústrias americanas ao longo dos anos foram migrando do país, isso criou um quadro de desempregados grande, um grande número de pessoas que têm dificuldade de se recolocar profissionalmente. As tecnologias, né, afastaram cada vez mais aquele operário padrão do exercício das suas funções. Então, o presidente Trump, ele dialoga e vocaliza os interesses de um grupo que estava, de fato, muito marginalizado. Agora, a saída que ele propõe diante desse diagnóstico é muito problemática, porque hoje os Estados Unidos enfrentam, apesar de tudo, uma situação relativamente confortável do ponto de vista econômico, né? Os Estados Unidos, por exemplo, hoje enfrentam pleno emprego, o que significa que alterar as condições de trabalho, as oportunidades de um determinado grupo, implicaria em medidas microeconômicas que têm impactos macroeconômicos. Então, de repente, para corrigir o desemprego em uma determinada região, o Donald Trump poderia causar uma crise hiperinflacionária no país como um todo, e isso numa espiral negativa, no limite, poderia culminar em mais desemprego. Então, é sempre curioso pensar em termos dessas oportunidades e desses desafios, porque não significa que o Trump não tenha identificado limitações e problemas do sistema econômico americano. Ele, de fato, identificou. Agora, como corrigir? Como corrigir é que é o dilema. E, no momento, as propostas dele ou são demasiado genéricas ou apresentam efeitos colaterais que ainda assustam muitos especialistas. Uma hiperinflação nos Estados Unidos teria qual impacto aqui para nós no Brasil? Olha, em geral, as crises inflacionárias, elas demandam uma reação imediata do Banco Central americano, que é a Federal Reserve, e a partir de uma mudança eventual de juros, que é o que o Fed pode fazer, nós, no Brasil, possivelmente enfrentaríamos uma evasão de divisas, o que significa, na prática, um aumento da taxa de dólar aqui no nosso país, né? E isso pode ser muito negativo para aqueles setores em que o dólar é um fator central de negociação e de barganha comercial. Então, hoje eu diria que uma crise hiperinflacionária nos Estados Unidos tem implicação sobre juros, os juros têm implicação sobre o câmbio, e nós aqui do Brasil seríamos um dos países afetados por isso. Além disso,
disso, toda a instabilidade que se cria do ponto de vista político ou econômico nos Estados Unidos gera consequências no mundo todo, inclusive no ambiente de negócios brasileiro. Então, para o Brasil e para os vários setores que hoje negociam no Brasil, não seria favorável um mundo no qual os Estados Unidos fossem fonte de insegurança, de incerteza e de instabilidade. Como é que você avalia a nossa política externa aqui no Brasil, do atual governo, diante desse cenário todo? Como estamos conduzindo isso? Olha, já há alguns anos a política externa brasileira tem sido relativamente apática. Nós tivemos um período em que o Brasil se apresentou internacionalmente como esse líder, esse país vocacionado a exercer grandes responsabilidades internacionais, mas pouco a pouco essa agenda foi sendo esvaziada por diversas razões, em parte pela própria condição doméstica que se abateu em relação ao país, também porque os governos que sucederam aí, os últimos governos todos, inclusive o atual, não viram na política externa uma agenda muito estratégica. A prova máxima disso é que apenas nesse último governo que nós temos aí, com menos de um ano, nós já tivemos 2 ministros de Relações Exteriores que, enfim, nunca apresentaram uma agenda relativamente audaciosa em relação à política exterior. Então eu vejo hoje o Brasil tentando resolver dentro de casa os seus principais problemas e não atribuindo à agenda externa uma prioridade. E o reflexo disso é que, na medida em que a agenda externa não tem a devida prioridade, as oportunidades de aproveitamento aí dos vácuos de poder, como nós dissemos, ficam mais limitadas, né? O Brasil, ele tem sempre sido um país de retaguarda nos últimos anos em política externa e pouco de vanguarda. E essa é uma percepção que, de certa forma, extrapola o nosso próprio país. Hoje tem várias pessoas que, por exemplo, em Washington, dizem que o Brasil foi esquecido, né, dos corredores de Washington. Nós não temos hoje grandes estruturas que praticam lobby nos Estados Unidos ou segmentos muito organizados que tentam promover os interesses nacionais brasileiros, né? E tudo isso é reflexo de uma falta de estratégia, de uma visão de longo prazo, fruto desse momento que nós passamos aqui no nosso país, né? Fernanda, muito obrigada por esta primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Muito obrigada, é um prazer falar com todos vocês. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.